você está aqui nessa noite. Que bênção recebê-los aqui. Alegria muito grande de vencermos mais uma semana, de chegarmos até aqui, não é? Quando muitas pessoas desejariam estar aqui, não podem, estão doentes, enfermas, mas você está aqui. Pai, te agradecemos pela semana que se passou, por termos chegado até aqui nesta sexta-feira. Deus amado, somos gratos a Ti, reconhecemos que o Senhor tem sido bom para conosco, bom para com a Tua igreja. Deus amado, agradecemos, Senhor, pelo alimento na nossa mesa, pelo calçado, pela roupa. Senhor, por ter cuidado da nossa família, dos nossos filhos, pelos livramentos que nem vimos, mas o Senhor nos guardou do acidente, guardou do homem mau. Deus amado, somos gratos a Ti, Senhor, pela saúde, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. E que aqui, Senhor, nesta noite, seja uma noite de bênção, de curas, de milagres. Deus, porque a Tua presença, Senhor, é real aqui no nosso meio. E aonde a Tua presença está, ela produz alegria, produz transformação de vida, produz milagres. Deus usa, Senhor, o grupo de louvor, o coral Boas Novas, os testemunhos, a palavra, tudo, Senhor, que for feito aqui neste lugar, que seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita a Sua vontade, Senhor. Aonde? Na terra como é no céu. Deixa o céu na terra como é no céu. Deixa o céu descer nessa terra. Vai, Senhor, descer. Declare, Pai nosso. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome. Diga isso para o Senhor. Teu reino buscamos, Sua vontade seja feita. Vamos dizer bem alto. Na terra como é no céu. Deixa o céu aqui na terra, Senhor. Na terra como é no céu. Deixa o Senhor, deixa o céu descer. Deixa o Senhor, declare. Deixa o céu descer no tempo central, Senhor. Deixa o céu na missão com família, Senhor. Faz o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino. Teu é o reino. Teu o poder é tua. É a glória pra sempre. Amém.
Colossenses capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a par de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tem alguém grato aí? Dá um glória a Deus, aleluia, hein? É com gratidão. Se não for com gratidão, não serve, entendeu? Tem que ser com gratidão, com amor. E tudo o que fizerdes, está fazendo alguma coisa aí? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. É pelo amor, é pela graça, é pela gratidão a Ele, é por tudo que Ele tem feito, é por Ele e para Ele todas as coisas. Pois um dia Ele morreu por mim, livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Oh, aleluia. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção.
Abra comigo sua Bíblia, Salmo 137, versículo 1 ao 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, cantem para a gente algumas das canções e louvores que vocês ministravam em Sião. Versículo 4, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O que me tocou muito nessa história, e esse texto é um texto até razoavelmente conhecido da palavra, é que nós temos aqui um povo que vivia uma vida extraordinária, uma vida fantástica. Eu fico pensando o que é ser, hoje nós somos, essa promessa se estendeu a todos nós, mas ser raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse era o povo de Israel antes de nós sermos enxertados na figueira. Eu fico imaginando o que era naquela época viver em Jerusalém. E na virada do dia, você frequentar o templo, que coisa maravilhosa. Trabalhar, servir, cumprir o seu ofício no final do dia, ir no templo, oferecer sacrifício a Deus, sentir a presença de Deus no templo. Era essa vida do povo de Israel nesse momento. Só que tem um detalhe, nós vemos aqui, de uma hora para outra, as circunstâncias mudaram. Esse povo foi invadido, eles foram levados cativos, foram levados como escravos para a Babilônia, para ficar lá até Deus sabe quando, ninguém sabia exatamente quando isso ia terminar. E música e adoração para aquele povo sempre foi algo muito marcante. Na verdade, música e adoração, aonde Deus verdadeiramente está presente, sempre vão se manifestar. Se você quer saber se Deus está presente num ambiente, 4 coisas são necessárias. Primeiro, louvor e adoração. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Sempre vai estar presente. Se reúne 2 pessoas no meio da rua, eles vão falar, vão rir, vão agradecer a Deus, mas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, num culto, vai aparecer um louvor. Primeiro, louvor. Segundo, palavra, isso que eu estou fazendo agora. Aonde Deus está presente, existe palavra. Terceiro, comunhão. Como é bom a gente ter comunhão uns com os outros aqui. O culto vai terminar e a comunhão vai continuar lá no nosso espaço gourmet. E a quarta coisa que existe, aonde Deus está presente, é oração, é conversa com Deus, é se dialogar, conversar com Deus. Essas 4 coisas estão presentes aonde Deus se manifesta. Então louvar a Deus para nós é algo muito natural, é o nosso DNA. Ninguém precisa ensinar. Se nós nos reunimos para adorar a Deus, naturalmente louvores vão fluir, hinos espirituais vão aparecer, Deus vai inspirar o nosso coração, faz parte da nossa fé. Agora eu fico imaginando, por exemplo, quem é músico, quem gosta de louvar a Deus, música faz parte da sua vida, é ou não é verdade? Imagine o que é um culto sem adoração. Dá para fazer culto sem louvar a Deus? Sem cantar, sem levantar as mãos, sem sentir? Essa era a atmosfera do povo de Israel. E eu não consigo imaginar nada que me fizesse abrir mão da adoração e da música. Eu fico pensando, o que teria que acontecer na minha vida ao ponto de que eu não quisesse nunca mais levantar as minhas mãos e adorar o Senhor? O que precisaria acontecer para eu dizer, vou pegar o meu instrumento que eu tenho, eu toco violão, eu vou pendurar ele no salgueiro, porque pendurar alguma coisa no salgueiro significava, nunca mais toco, nunca mais vou sentir essa presença. É tipo andar de bicicleta, você pode passar 10 anos sem tocar um instrumento, mas você volta depois, vem naturalmente. Mas aqui nós vemos o povo de Israel passando por um trauma tão profundo, um problema que marcou o coração deles, ficaram tão devastados que eles perderam a canção. Eles perderam essa novidade de adoração. Não precisa ter muita gente no culto, não precisa ter a equipe toda de louvor completo. É quando o meu coração vem sedento perante Deus, Deus se manifesta. É quando a gente tem isso. Mas esse povo agora disse, olha, perdi minha canção, perdi minha adoração. Na verdade, estou pendurando aqui no caso deles, a harpa no salgueiro, dizendo, olha, nunca mais, não louvo, não adoro mais, não volta, acabou, meu coração foi tão ferido, foi tão destroçado. E é importante falar sobre isso, porque quando circunstâncias mudam repentinamente, bruscamente, sem aviso prévio, nós precisamos dobrar a nossa atenção.
É quando está quente, de repente fica frio. É quando está positivo, de repente, sem explicação, fica quente. Quando o ambiente está favorável, de repente, sem você esperar, e a gente questiona a Deus: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo na minha empresa, com os meus sonhos, na minha família? Bruscamente, sem eu esperar, as circunstâncias começaram a mudar, e a gente começa a questionar por que Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas. E nesse momento, é o momento que o inimigo se aproxima de você e diz: pendura a tua harpa. Esquece tua adoração, não tem sentido fazer aquilo que você faz. Cadê Deus no meio desse ambiente que você está passando? E assim aconteceu com esse povo de Israel. Eu não ia pregar sobre isso hoje, mas diga para quem está perto de você: adore, glorifique a Deus. Adoração é uma arma de ataque. A gente não pode abrir mão da adoração. O que o diabo quer é roubar sua canção, abafar o seu louvor, tirar a sua alegria, dizer: olha, não adianta você levantar a mão, pendura a harpa no salgueiro, porque no fundo, ele sabe que a adoração é a arma mais importante que você tem. Então, quantos podem adorar como arma? Dê um brado de glória a Deus nessa noite. Adoração é isso. Adoração é uma arma de ataque. E ele faz isso, sabe por quê? Porque ele conhece o poder da adoração. Quem era o arcanjo da adoração no céu? Lúcifer. Foi expulso de lá. Ele sabe exatamente o que a adoração tem o poder de fazer. Ele sabe o poder de vitória, o poder de fortalecer. Mais do que nunca, ele conhece mais do que qualquer criatura na terra. Se juntar todo mundo aqui nessa noite, ele sabe mais o poder de adoração do que todos nós juntos. Ele sabe o que a adoração tem poder de gerar. E ele sabe: se eu tirar a adoração, eu mato a alegria, eu mato o entusiasmo, eu mato a novidade de vida. Em última instância, eu mato o amor a Deus. E aqui nós temos um povo adorador, cheio da presença, foi levado cativo, e agora eles não tinham mais alegria. Adoração vai além de sentimento. Eu não adoro porque eu sinto: gostei da música, gostei do ambiente, o acorde tocou diferente o meu coração. Eu adoro porque Deus é fiel, Ele já cuidou de mim no passado, Ele vai continuar cuidando de mim no presente. Eu adoro baseado na sua fidelidade. Eu adoro como um ato de fé. Eu posso não estar sentindo nada, não tenho razões nenhuma para adorar a Deus, mas eu estou com o meu escudo, com a minha espada, preparado para atacar. E a adoração é a maior arma de ataque que eu tenho. Dê um brado de glória a Deus mais uma vez. Aleluia. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para suas maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já sabia, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que nós estaríamos aqui. Ele sabia que você talvez poderia até sofrer, mas você é sacerdote. Bata no peito e diga: eu sou sacerdote. Sabe qual é a definição de sacerdote na Bíblia? É aquele que faz uma ponte. É aquele que conecta o povo com Deus. No Antigo Testamento, nós não tínhamos acesso, então o sacerdote conectava o povo com Deus. E eu e você somos sacerdotes. Nós conectamos o povo com Deus. Por que é importante construir uma ponte e conectar o povo com Deus? Porque quando eu construo a ponte, aquilo que eu tenho agora, minha adoração, meu louvor, minha gratidão, minhas súplicas, meu gemido inexprimível, que o Espírito Santo, ele interpreta e leva diante de Deus. Agora tem caminho aberto para chegar a Deus, mas todas as bênçãos do céu, que são grandes, incomparáveis, é uma avalanche que desce em direção da nossa vida, transforma e transborda o nosso coração. Então existe essa ponte. A adoração coloca no centro do coração do ser humano aquilo que o diabo tinha e não tem mais. Sabe por que ele odeia tanto um adorador? Porque ele lembra daquilo que ele era e aquilo que ele perdeu, e agora você ocupa o lugar dele de adorador na presença do Senhor Jesus. Josafá, ele é encarado com uma grande batalha. E Josafá pergunta: cadê as espadas? Cadê os carros de guerra? Nós estamos na frente, gente, de muita batalha. Eu não preciso passar o microfone aqui e dizer que tem batalha na família, que tem batalha no trabalho, no empreendimento. Nós temos aqui vários empreendedores, profissionais liberais, autônomos. Eu não preciso, eu conheço a história de muitos de vocês, e todos nós estamos enfrentando batalhas. E a gente faz como Josafá: cadê o carro de guerra? Cadê a espada? Cadê a lança? Cadê a arma militar? Porque o inimigo está batendo aí na porta. O profeta olha para Josafá, fala: Josafá, acalma o teu coração, Josafá. Essa guerra você não vai vencer com as armas aqui da terra, vai ser com as armas do céu, armas espirituais. Manda pegar os adoradores.
Manda pegar a tribo de Judá, adoração. Manda pegar o louvor, coloca na frente. Isso parece loucura, gente. Do outro lado está o exército inimigo com armas, com lanças, respirando ódio contra vocês. E ele está dizendo a postura, entre glorificando, entre louvando, entre adorando a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Josafá, mandando na frente os adoradores. Vá adorando. A primeira arma que você tem é a sua adoração. É a sua adoração. Então saia desse culto hoje adorando a Deus. Adoração é algo tão poderoso que a adoração revela quem Deus é em qualquer situação. E eu não vou me alongar demais e muito, mas tem uma história na Bíblia interessante, você pode ler depois, quando José se torna governador do Egito. No meio de muita fome, ele destaca um do meio do seu povo e manda para o Egito para ser governador do Egito. Não apenas, atenção para isso, não apenas para que eles tivessem o alimento, mas para que a glória de Deus se manifestasse, porque daquele jeito eles foram para o Egito, se multiplicaram, Deus deu a vitória, o povo de Israel ficou conhecido porque o mar se abriu, a nação mais poderosa, o Egito, foi derrotado, e por onde eles passavam se ouvia falar do Deus que abriu o mar e engoliu os egípcios. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas quando chega o tempo, a gente conhece, José é vendido, é negado pelos seus irmãos, o tempo passa, agora os irmãos vão para o Egito esfomeados, porque não tinham mais o que comer, e eles vão até o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante depois de Faraó. Os 11, porque eram 12, um deles, José, foi vendido como escravo. Disseram para Jacó que ele estava morto, e agora os irmãos chegam com a maior cara lavada, diante do vice-governador do Egito, pedindo alimento. Quem era o vice-governador? O irmão deles, o renegado, aquele que foi traído, aquele que foi vendido, aquele que tinha sonhos e mataram os sonhos. O interessante é que eles não reconheceram que era José. E o interessante, sabe o que é? É que a José, sendo inteligente, ele fala, se é verdade que vocês estão me dizendo, porque ele sabia que era verdade, manda buscar o irmão mais novo, que ficou para trás. 10 vieram, e agora Jacó não deixou Benjamim vir, por quê? Porque José já havia morrido, filho de Raquel, e ele não queria deixar, correr o risco que Benjamim também morresse, e quando ele manda te chamar Benjamim, leia na Bíblia, quem é que se coloca na frente do vice-governador do Egito? A Bíblia diz que Judá se coloca. Judá significa o quê? Adoração. Judá se coloca perante José, e fala, meu senhor, não faça isso, meu pai já é um homem idoso. A Judá intercede junto a José. Tem gente que está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. Deixa eu mudar a colocação. A adoração intercede junto a José. Adoração intercede junto a Deus. Adoração toca o coração de Deus. Adoração amolece o coração de Deus. Adoração agradece, engrandece o coração de Deus. A Bíblia diz que Judá aparece perante José, e José não consegue se conter. José queria fazer, não manda trazer. De repente a Bíblia diz que José, ele sai, ele se esconde atrás da cortina, e ele começa a chorar copiosamente, porque aonde a adoração aparece, a adoração revela, a adoração quebranta, a adoração abre as portas. José sai de trás da cortina e ele diz, eu sou o irmão de vocês, eu sou José, vai haver bênção, vai haver provisão, vai haver adoração. Não está conseguindo reconhecer Deus onde você está? Entre adorando, se faça de Judá, entre glorificando a Deus. Senhor, não estou entendendo nada do que eu estou passando, mas eu te glorifico do mesmo jeito, eu te exalto do mesmo jeito, a chama do meu coração, eu não vou pendurar o meu salgueiro, e Deus vai se manifestar em onde você está, porque a adoração revela quem Deus é em todas as circunstâncias. Coloca para mim o Salmo 150, aqui na tela, último salmo, doxologia, a cereja do livro de Salmos. Eu quero ler com você, e ele já começa com uma palavra muito bonita, aleluia, né? Já começa pelo final, é aquela velha história, antes de você dar aleluia, glória a Deus, eu já começo glorificando, é tão bom, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Quem está no santuário hoje aqui, hein? Quem está no santuário? Deixa eu fazer a pergunta de novo, quem é o santuário aqui hoje de Deus? Então quando você sair daqui, a adoração não fica restrita ao templo central, a adoração vai acontecer dentro do carro, no coletivo, na sua casa, no seu trabalho, porque a Bíblia diz, louvai a Deus no santuário. Na nova aliança, nós somos o santuário.
A Bíblia é muito exata nas suas palavras. Aleluia, louvai a Deus no santuário, porque a adoração começa aqui embaixo e se replica lá em cima. Ou seja, se nada sobe, nada desce. Mas se alguma coisa sobe, o que Deus tem, que é muito maior do que você precisa, desce com poder e com força para abençoar a nossa vida. Ele diz primeiro aonde nós temos que louvar a Deus, aqui no santuário. Quando nós louvamos a Deus aqui na igreja, alguma coisa acontece lá em cima, no céu. O firmamento é chacoalhado pela sua adoração. E o santuário não é só o prédio físico, não. É o coração, é a vida, é a alma. É o que vai acontecer amanhã no sábado, no domingo, quando nós voltarmos a esse lugar. O tempo todo, a adoração, gente, não é um lugar. Por isso a adoração não tem começo, não tem fim. A adoração é um estilo de vida, é como nós vivemos para Deus. Então ele começa a dizer, aonde louvamos a Deus? Louvamos a Deus aonde? No santuário. Louvamos Ele pelo firmamento, obra do seu poder. Versículo 2, ele diz, louvai-o pelo quê? Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante com a sua muita grandeza. Duas coisas eu aprendo. Eu adoro a Deus pelos seus grandes feitos. Quem aqui teve, nessa última semana que passou, se você não teve, não precisa dar um glória a Deus, mas você teve um grande feito de Deus na sua vida, exalte ao Senhor. Então ele está dizendo, quando a gente vem para a igreja, a gente louva pelos seus grandes feitos. Mas se você não teve nenhum grande feito, então você louva Ele consoante com a sua muita grandeza. Quer louvar Ele pela sua muita grandeza? Olha para trás, olha para a sua vida. Olha para o que Ele já fez. Olhe para a misericórdia, para a graça, aonde você estava e aonde você está hoje. O que você merecia, o que Ele tem feito e ainda vai fazer pela fé na sua vida. Ele diz aonde nós temos que louvar. E Ele diz pelo que nós temos que louvar. Versículo 3 até o 5, Ele diz com o que nós temos que louvar. Versículo 3 em diante, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes, louvai-o com dança, louvai-o com instrumento de corda, louvai com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, louvai com pulo, com salto, com grito, com palma, com aquilo que você tem, louve ao Senhor. Ele está dizendo como nós temos que louvar ao Senhor. Eu não sei tocar nenhum instrumento. O último versículo, versículo 6, eu quero ler junto com você. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira hoje, louve a Deus. Então, se você tem ar, eu quero desafiar você. Desafiar você. Sai daqui adorando. Vá lá e tire da árvore a sua harpa. Tire do salgueiro a sua harpa. A todos que estão aqui nessa noite, cante uma canção para quem precisa ouvir algo de Deus na sua vida, e a adoração vai tornar o seu ambiente mais tranquilo. Pai, nós nos reunimos aqui nessa noite, nós glorificamos o Teu nome, nós levantaremos as nossas mãos, esvaziaremos o nosso pulmão, nós temos fôlego, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Tua presença, nós Te glorificamos contra as circunstâncias, contra a pandemia, contra o cenário de incerteza, e clamamos, seja a adoração a maior arma que você tem. Louve a Deus bem forte se você crê nisso. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja contigo, meu irmão, esteja contigo, minha irmã, esteja com a sua família e esteja com a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Se assim você crê, diga bem forte, amém, glória a Deus.